é uma nova forma social surgindo ali. É a transformação das relações capitalistas de produção, a partir das relações capitalistas de produção. O socialismo nasce do capitalismo, mais especificamente dos escombros do capitalismo. E ele só vai ganhar do capitalismo se ele for mais produtivo, mais eficiente. Quando eu falo mais produtivo, não quer dizer apenas produtividade no sentido liberal da palavra. Pensem em produtividade no sentido de eficiência. Vamos substituir mais produtivo por mais eficiente. E aí a mágica vai acontecer. E é isso que Marx e Engels nos disseram lá atrás. Nós temos que utilizar o Estado, esse grande instrumento de dominação de classe, a favor da classe trabalhadora. Então a classe trabalhadora toma o Estado no processo revolucionário e passa a utilizar esse a fim de transformar as relações de produção, forjando as bases para a superação das relações capitalistas de produção. $5.000, enquanto o BYD é quase metade desse valor. Então isso levanta a questão: como eles os vendem tão barato? O segredo para eles venderem com esse preço está na integração vertical. Nossa capacidade de integração vertical é aquilo que nos dá uma certa flexibilidade. Ela nos dá uma resposta rápida às tendências do mercado. Ela também nos dá o melhor suporte para desenvolvimento de marca e atendimento ao cliente. Isso é uma forma elegante de dizer que eles produzem muitas das peças que vão em seus veículos. Em geral, as montadoras compram a maioria dos componentes de fornecedores como Bosch, Continental e Aptiv. A Volkswagen, por exemplo, produz apenas 35% das peças em seu carro elétrico ID3, enquanto a Tesla produz 68% das peças do seu Model 3 fabricadas nos Estados Unidos. A BYD produz 75% das peças que compõem o Seal, seu modelo principal. O fator mais importante é que a BYD é a única fabricante de automóveis que produz todas as suas baterias internamente. Isso acabou sendo extremamente Isso é muito eficiente, né? Ele está simplesmente mostrando que a concentração da produção na mão de uma empresa que pode receber todo esse auxílio do Estado, ter acesso a todo esse mercado que está sendo criado, a toda essa demanda, acaba sendo mais eficiente no sentido de reduzir custo de produção para que o preço ao consumidor seja mais competitivo. Mas agora que ele está falando aqui nas baterias, eu acho que é importante a gente também abordar esse assunto a partir dessa perspectiva. Por quê? A produção de automóveis, gente, sempre foi um dos símbolos da produção capitalista, porque ela sempre encarnou muito bem todas as características da dinâmica da reprodução do capital. A questão do aumento da proporção do capital constante na composição orgânica do capital, ou seja, um investimento altíssimo em desenvolvimento de máquinas, robôs, equipamentos. Isso sempre foi vanguarda. A própria questão da concorrência, aí a gente tem duas questões a observar. Uma, o nível de oligopolização, um mercado super dinâmico, chegou a ter uma centena de grandes fabricantes, hoje se concentra em menos de uma dezena, mostrando a tendência do capital à concentração. Outra questão também é a concorrência fazendo com que esses grandes capitalistas busquem permanentemente estar naquele ponto que o Marx chamou de superlucro, ou seja, com uma produtividade maior do que a concorrência, a fim de conseguir se apropriar de maior fatia do mais valor gerado no capital global. Eu estou falando tudo isso para mostrar para vocês que a indústria automobilística ela sempre foi um dos dínamos de desenvolvimento da lógica da reprodução do capital, a lógica capitalista de produção. Esta área da produção capitalista está em profunda crise, que a grande mídia esconde porque essas gigantes do setor são também gigantes anunciantes. Porque no mundo inteiro há uma dificuldade gigantesca de manter os níveis de consumo de carros. A produção de mercadorias já não depende do transporte rodoviário, a não ser nos países subdesenvolvidos. Nos países desenvolvidos, a participação é relativamente pequena e está em transição. Os centros urbanos estão entupidos de carros. Não é mais funcional você ter um carro morando numa cidade grande.
Não é mais uma escolha racional das famílias. E quanto melhor o sistema público de transporte, mais irracional se torna ter um carro. Então é um setor da indústria que está agonizante, cada vez mais de pires na mão, solicitando barreiras, solicitando subsídios, solicitando proteção, solicitando crédito, solicitando perdão de dívidas. As margens estão cada vez mais espremidas pela própria dinâmica desse mercado e pelo envelhecimento dessa cultura. A alternativa encontrada pelo setor já há alguns anos é investir na tecnologia da eletrificação. Por quê? Porque isso, já num curto, médio prazo, tendencialmente, sobretudo no mundo desenvolvido, deve substituir o conjunto de carros em circulação. Então a ideia é obrigar as pessoas a se desfazer dos seus veículos a combustão e adquirir um veículo elétrico. Isso é para salvar o meio ambiente? Não, gente. Isso é para salvar a indústria automobilística. Porque com cada vez menos pessoas com vontade de comprar carro, pela própria lógica urbana que está tornando isso inviável, pela concentração do mercado, pelos custos de manutenção, de seguro, de combustível, etc., eles precisam encontrar uma forma de aumentar as vendas, nem que seja forçando a mão na substituição de uma matriz energética. Reparem, a tecnologia de veículos elétricos, ela já é bastante antiga, gente. Já há desenvolvimento dessa tecnologia, pelo menos de maneira já bastante boa, não estou nem falando de questões mais incipientes, pelo menos desde os anos 90. Mas lá esse problema não era flagrante, porque não está acabando o petróleo ainda, o problema não é esse. A questão não é o aquecimento global, que o custo energético para o planeta, para a fabricação das baterias e para que essas sejam recarregadas, acaba dando elas por elas. Se comparar com o custo de fabricação dos motores a combustão e no custo energético para a manutenção e operacionalização desses motores a combustão. Então, acreditar que a proposta de eletrificação é uma proposta a fim de salvar o planeta é uma fantasia. É mais uma daquelas estratégias dos capitalistas para salvar o planeta vendendo mercadoria, que no final das contas é isso que eles querem. Então vamos entender dessa maneira, não vai salvar o planeta a gente trocar os carros a combustão interna por carros movidos a motores elétricos. A solução para a mobilidade urbana é o transporte público de qualidade. É muito mais eficiente, é muito mais racional. A gente já tem tecnologia para fazer um uso muito melhor das ferramentas de mobilidade urbana. Mas isso não alimenta a lógica do capital, isso ajuda a matar um setor gigantesco, um dos mais tradicionais, maiores e mais dinâmicos do capitalismo, que é o setor das gigantes do mundo automotivo. Nós só vamos de fato investir em mobilidade urbana de qualidade, racional, quando a gente superar a lógica de reprodução do capital. Porque o que pauta a formatação das nossas cidades, das nossas malhas urbanas, da nossa estrutura de transporte público, não é a eficiência, é o capital. Então as nossas cidades, elas sempre foram construídas para os carros, que sempre foi uma das indústrias mais dinâmicas do capitalismo. E tanto se justificou, defendeu e estimulou essa lógica, que agora as nossas cidades estão entupidas de carros e não cabem mais carros. E as pessoas estão deixando de comprar carros porque não dá mais para andar de carro nas cidades grandes. Mas vamos lá que o papo é interessante. Importante durante a pandemia, quando as cadeias de suprimentos estavam completamente caóticas para toda a indústria. O fato de a BYD estar no controle do seu próprio destino deu a eles uma grande vantagem sobre o resto da indústria.
E especialmente no que se refere a baterias, essa é uma empresa que já está atuando no ramo de baterias desde a década de 90. BYD na verdade significa Build Your Dreams. Ela começou em 1995 como uma empresa de baterias. Eles fabricavam baterias para celulares e outros produtos eletrônicos. E então a empresa entrou no ramo automotivo em 2000. Olhem o salto, gente, e a velocidade. Não há precedente histórico no capitalismo para isso, gente. Sabe por quê? E aí eu vou dar razão pro camarada Elias. É uma nova forma social surgindo ali. É a transformação das relações capitalistas de produção a partir das relações capitalistas de produção. O socialismo nasce do capitalismo, mais especificamente dos escombros do capitalismo. E ele só vai ganhar do capitalismo se ele for mais produtivo, mais eficiente. Quando eu falo mais produtivo, não quer dizer apenas produtividade no sentido liberal da palavra. Pensem em produtividade no sentido de eficiência. Vamos substituir mais produtivo por mais eficiente. E aí a mágica vai acontecer. E é isso que Marx e Engels nos disseram lá atrás. Nós temos que utilizar o Estado, esse grande instrumento de dominação de classe, a favor da classe trabalhadora. Então a classe trabalhadora toma o Estado no processo revolucionário e passa a utilizar esse a fim de transformar as relações de produção, forjando as bases para a superação das relações capitalistas de produção. Eu acredito que isso está em disputa na China. E a gente tem que defender a ideia daqueles que querem continuar aprofundando este processo neste caminho. Quando os carros chineses chegaram no Brasil, vocês lembram, gente? O tamanho da disparidade de acabamento, de robustez, de aparência, qualidade técnica, de sofisticação em relação aos modelos desenvolvidos nas matrizes da Europa, do Japão, da Coreia do Sul, dos Estados Unidos. Hoje você vê na rua os carros chineses, não só da BYD, que é um troço fantástico, né? Saiu lá de uma empresinha fabricante de baterias de celular para se transformar na dominante global de carros elétricos, tá? Em tão pouco tempo. Mas todas as principais marcas que estão aqui já estão competindo em pé de igualdade e em alguns aspectos até em nível de superioridade tecnológica, qualidade de construção. Isso só é possível a partir de uma nova forma social que consegue utilizar o Estado a fim de garantir o pleno desenvolvimento das suas forças produtivas. Tudo isso sem os capitalistas no controle. Sem os capitalistas no controle. Existem capitalistas na China, bilionários? Existem. A questão fundamental para mim são eles que orientam as políticas públicas ou não são? Eu estou entre aqueles que acham que não é pão, pão, queijo, queijo, mas em geral a influência deles é incomparavelmente menor na China do que no mundo capitalista.